Nós temos até agora, irmãos, percorrido as páginas iniciais da palavra de Deus, né? Aprendendo sobre a criação, a queda do homem, falamos da criação do homem, da criação da mulher, as primeiras consequências do pecado, o primeiro homicídio, e como eu disse, hoje nós avançamos para Gênesis capítulo 5. Para muitos, Gênesis capítulo 5 pode parecer uma lista telefônica antiga, né? Uma lista, muitos não sabem nem o que é isso, né? Uma lista telefônica era um livro que existia antigamente, né? Com todos os telefones das pessoas que tinham uma linha fixa na sua casa. Uma sequência de nomes difíceis de pronunciar, idades que são impressionantes e uma frase que se repete exaustivamente, né? Eu confesso que ao ler ali pela primeira vez, ou qualquer um que faz uma leitura mais superficial, tem a tentação de pular a maior parte do capítulo. Mas a gente precisa lembrar que a Bíblia não contém nada que seja irrelevante. Cada palavra, cada frase, cada lista tem um propósito divino. Gênesis 5 é muito mais do que uma lista de genealogia, uma fotografia da humanidade pós-queda, uma poderosa declaração teológica e vislumbrante da esperança de Deus. Meu desejo, irmãos, é que ao final dessa mensagem a gente possa entender essas profundas verdades que Deus quer nos ensinar através dessa lista e como elas se aplicam à nossa vida hoje, nos desafiando a refletir muito sobre a nossa própria finitude, a fidelidade de Deus e a verdadeira vida. O capítulo é um pouco longo, são 32 versos, nós vamos ler o capítulo todo, não vamos dividi-lo porque trata de um único assunto. Então eu queria muito te convidar a acompanhar a leitura, seja aqui nas telas, seja na sua Bíblia. Lembrando que nós usamos aqui na igreja a nova tradução Almeida, né? A nova Almeida atualizada, na verdade, né? Então já acabei misturando as duas, né? A nova Almeida atualizada. Eu tinha muito costume de usar a NVI, né? Mas a gente padronizou esse ano para que fique mais fácil para a igreja. Então, a nova Almeida atualizada é a versão que nós estamos utilizando. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, fique à vontade. Caso contrário, você pode acompanhar nas telas também. Diz assim o texto. Esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 75 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos
Enoque andou com Deus e não mais foi visto, porque Deus o levou para junto de si. Metusalém viveu 87 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 180 anos e 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Bom, como eu disse, esse texto parece uma enorme e infindável lista de nomes que parecem aleatórios, mas na verdade o que Moisés tentou fazer aqui foi traçar a linhagem de Adão até Sem, Cã e Jafé, que vão ser ali a origem dos povos que o povo na época de Moisés conhecia. Na verdade, são os descendentes de Noé, são as 3 famílias que repovoaram a terra depois do dilúvio. A gente vai entrar no texto, irmãos, eu só quero tratar um ponto que tem sido um ponto que muitas pessoas conversam comigo nessa exposição de Gênesis, que é um questionamento que muita gente faz sobre o fato de que como é que nós lidamos, eu já falei isso algumas vezes aqui, com essas supostas descobertas, né, ou com essas notícias que a ciência às vezes traz, dizendo que encontraram um homem de tantos milhões de anos e outro de tantos milhões de anos, e a gente está falando aqui de alguns poucos milhares de anos, né? Talvez a gente esteja falando, talvez não, a gente está falando pela arqueologia bíblica de uma terra com menos de 10 mil anos. E como é que poderia ser isso, se na verdade a gente está falando de milhões de anos? O que a gente precisa entender, irmãos, é que, imagine você, essas idades que os homens viveram aqui, 800 e poucos anos, 700 e poucos anos, imagine se você vivesse 700 anos. Como é que seria? Você acha que você teria algum tipo de qualidade de vida depois dos 100 anos? Depois dos 110? Depois dos 120? Depois dos 150? Não, depois dos 300. Você acha que você teria algum tipo de vida? Nós vemos aqui o tipo de qualidade de vida, né? Nós vemos, por exemplo, aqui o próprio pai de Enoque, né? Viveu 162 anos e gerou Enoque. Você acha mesmo, você homem, que você estaria gerando alguém com 162 anos? Nem se você estivesse tomando testosterona na veia, você estaria fazendo um filho aos 162 anos. Então é óbvio que alguma coisa era muito diferente. O que era muito diferente? A própria realidade antes do dilúvio. O dilúvio mudou absolutamente tudo, inclusive a atmosfera da Terra. Deus não só limitou a idade do homem, e por limitar a idade do homem, o homem passou a envelhecer mais rápido. O envelhecimento mais rápido do homem é uma mudança da própria realidade da atmosfera da Terra. Antes, nós vemos que Noé, quando vai tratar do dilúvio, ele está falando da chuva, que é algo que o povo nunca tinha visto. No início do livro de Gênesis, nós vemos que a terra era regada por um vapor que subia da terra, não por uma chuva constante como nós temos hoje. Nós vemos, por exemplo, que o próprio Noé vai se embriagar com o vinho depois do dilúvio. Porque uma uva que fermentava de uma forma limitada e que produzia no máximo um suco de uva, agora produziu o vinho, que trouxe consigo o próprio álcool que o vinho tem e deixou Noé embriagado. Algo que antes do dilúvio não acontecia. Então é óbvio que muita coisa mudou, e é óbvio que se a gente não levar esse fator dilúvio em conta, a gente não tem uma resposta para esses milhões e milhões de anos. Agora, se a gente levar o dilúvio em conta, como eu já falei em mensagens anteriores, onde a gente trata essa datação do carbono 14, que não leva em conta o dilúvio,
É claro que as coisas são completamente diferentes. Apenas um parênteses aqui, eu disse no início dessa mensagem de Gênesis que a gente não ia ficar preso nos detalhes de ciência, porque para nós todas essas questões são muito claras em termos de fé, mas que nós eventualmente trataríamos aquilo que fosse pertinente, né? E só um parênteses aqui para você que tem essa dúvida também possa entender que o dilúvio muda absolutamente tudo em muita coisa. E por isso a gente tem realidades tão diferentes de 800 anos, para depois nós vamos ter textos bíblicos dizendo que o que passa de 70 é cansaço e enfado, né? Porque já é algo que faz as pessoas ali terem cansaço. Mas vamos lá, vamos seguir. Esse texto de capítulo 5, irmãos, ele vai nos ensinar algumas coisas muito valiosas. E a primeira coisa que nós podemos aprender aqui é que há um eco inegável da morte. Todos os homens aqui, com exceção de um, né? Todos os homens aqui vão ter sempre a história, ele viveu tantos anos e morreu. Viveu tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. A história é a mesma de todos. Viveu tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. Essa é a realidade crua. A morte aqui já fazia parte da história da humanidade. Esse capítulo começa com Adão, criado à imagem de Deus. Mas o verso 3 nos diz que ele gerou Sete à sua semelhança. Claro, de novo, lembra da história que a gente falou semana passada? Ele gera Caim, Abel e Sete. Mas ele não gerou só esses 3 filhos. Esses 3 filhos foram os 3 cujas histórias foram relevantes para o desenvolvimento da humanidade. Mas nós vimos aqui, por exemplo, nesse capítulo, que ele gerou filhos e filhas. Esses filhos e filhas cujos nomes nós não conhecemos, também tiveram filhos e filhas, que também tiveram filhos e filhas, e Adão, no final da sua vida, certamente já tinha muitas gerações debaixo de si. Mas a realidade é que ele vai gerar Sete, aquele filho cuja descendência vai desembocar ou desaguar lá em Noé, mas ele gera Sete, a sua semelhança, conforme a sua imagem, é o que diz o texto. Não mais a imagem de Deus. Adão é criado à imagem de Deus, mas Sete já é gerado à imagem de Adão, a imagem do homem caído, a imagem imperfeita, afetado pelo pecado. Essa semente que nós lemos é a semente de uma humanidade marcada pela queda. A universalidade da morte, irmãos, é o tema predominante aqui. É quase que um refrão, e morreu, vai ecoar por todo o capítulo, e morreu. Adão viveu 930 anos e morreu. Sete viveu 912 anos e morreu. Enos viveu 905 anos e morreu. Cainã, Malalel, Jared, Metusalém, Lameque, todos eles têm e morreu. Todos eles eventualmente morreram. A morte, irmãos, não é natural. A morte ela é consequência do pecado. A gente vai ver isso lá em Gênesis 2. A gente vê Paulo reafirmando isso em Romanos capítulo 6. Mas Gênesis 5 é a prova de que a maldição da morte imposta por Gênesis 3 se cumpriu. Por isso que tantos e morreu aqui, para que ficasse claro que a morte agora atinge a humanidade. E ela não é natural para nós, é por isso que nós temos tanta dificuldade de lidar com ela. É por isso que nós temos tanta dificuldade de olhar para ela sequer como algo natural. Até quando uma pessoa de muita idade morre, nós sentimos. Até quando uma pessoa que na sua morte cessa de toda a sua dor, nós temos dificuldade. Nós temos dificuldade com a morte em todos os aspectos, porque ela não é natural. Nós não fomos programados para aceitar a morte sob nenhuma circunstância. A morte nunca fez parte daquilo que é a essência de cada um de nós. Mas a morte aqui passa a ser um grande nivelador. Não importa a idade, não importa a riqueza, não importa a influência, o pecado trouxe a todos o mesmo destino físico, a morte. Calvino vai dizer que nós somos tão inteiramente corrompidos que nada que nós pensamos ou fazemos pode ser puro ou íntegro. Ele vai dizer isso nas Institutas, e é interessante que a morte é o atestado dessa corrupção.
a corrupção do gênero humano, a morte é esse atestado. Imagine um dia em que você está num cemitério. Se você observar as lápides, nelas geralmente tem duas datas: a do nascimento e a da morte. E entre essas duas datas, normalmente tem um pequeno traço. É tudo que tem. E esse traço, ele representa a vida inteira. Nós temos a data do nascimento, a data da morte, e uma vida inteira representada por um espaço entre as duas datas. Não importa quão longo tenha sido esse traço na história de homens e mulheres em Gênesis 5, ou quão longo será o nosso traço. O final é o mesmo para todos, irmãos: a morte física. Essa é a mais democrática de todas as realidades. Nada é mais democrático que isso. Todo ser humano é alcançado pela morte. E aqui há uma aplicação para o nosso coração. Diante da inevitabilidade da morte, como nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo como se fôssemos imortais? Como se a vida não tivesse fim? Ou conseguimos viver como peregrinos que têm um tempo limitado nessa terra e que têm uma missão a cumprir nessa terra? A morte deveria nos forçar a refletir sobre o que realmente importa, irmãos. Se tudo termina e morreu, qual é o sentido da vida? O sentido da vida não pode ser outro senão cumprir a missão de Deus, senão, ou como diz o fim principal do homem no nosso catecismo, vai ser sempre conhecer a Deus, glorificar a Deus, na verdade, e desfrutá-lo para sempre. Esse é o fim principal do homem, esse é o sentido real e profundo da vida. Mas esse texto, apesar disso parecer um tanto quanto mórbido, deveria nos fazer refletir. Talvez você já tenha ouvido aquela canção cujo nome é Epitáfio, né? Tirando de lado aquela parte estrondosamente tola que fala sobre o acaso nos proteger, toda aquela parte poética, né, do que eu deveria ter feito mais, pensado mais, é sempre uma reflexão próximo da morte. As pessoas pensam: eu deveria ter trabalhado menos. É fácil dizer isso depois de ter trabalhado muito. Mas será que quem trabalhou menos diria isso? Eu deveria ter trabalhado menos ainda? Ou será que ele pensa: se eu tivesse trabalhado mais, eu talvez tivesse chegado numa outra situação aqui? A morte nos faz refletir sobre isso, mas essas respostas que a gente dá, elas não fazem sentido, porque a gente nunca sabe como é que seria. Nós não temos como saber. Nós fazemos uma escolha entre tantas e o único caminho que a gente conhece é aquele da escolha que a gente fez. Todos os outros são suposições que nós não temos a menor condição de dizer como seriam ou não seriam. Mas o que nós temos condição de dizer não é se eu deveria ter trabalhado menos, se eu deveria ter visto o sol se pôr ou não. O que realmente nós precisamos saber é que há um norte para que deveria aquecer o nosso coração, guiar o nosso coração, que é o norte de viver diante de Deus, de cumprir uma missão que o Senhor colocou para nós, de viver um propósito que Deus tem para cada um dos seus filhos. Isso poderia nos nortear. E ao olhar para trás, nós termos entendido que nós poderíamos ter feito muitas coisas diferentes. Mas tudo o que nós fizemos com o mesmo propósito de viver para a glória de Deus. Esse é o eco da morte. Mas há uma segunda lição que esse texto nos ensina, que é a persistência da vida. Há um eco da morte, todos morreram, mas há uma persistência da vida. Perceba que ao mesmo tempo que cada um deles tem o morreu, cada um deles vai ter o e gerou. Gerou um nome especial, já que o que Moisés está tentando fazer aqui é traçar a linhagem de Noé, mas todos eles geraram filhos e filhas. Apesar da morte, irmãos, a vida continua. Embora o e morreu seja o eco dominante, há uma outra palavra que se repete aqui, é o gerou. Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, e assim por diante. Mesmo com a sentença da morte, irmãos, Deus, em sua soberania e graça, permite que a vida continue. Isso é um reflexo da fidelidade de Deus, da bondade de Deus, que a gente mal percebe. Essa linhagem não é apenas uma lista de nomes, é a linhagem da promessa. A promessa de que Deus traria redenção. É através dessa descendência que a semente que esmagaria a cabeça da serpente viria.
Lembra lá em Gênesis 3,15, essa promessa de que o descendente do homem, ou o descendente da mulher, né, esmagaria a cabeça da serpente? Deus não abandona seu plano redentor por causa do pecado humano. A persistência da vida é uma lembrança da bondade e da fidelidade de Deus. Deus sustenta a vida para que a promessa que ele fez se cumpra. A fidelidade de Deus, irmãos, em preservar o remanescente e a semente da promessa, mesmo num mundo caído. É isso que nós vemos aqui, essa é a providência divina agindo na história. Deus permanece cumprindo a sua promessa, mesmo diante de todas as ações humanas em contrário. Por isso que a nossa confissão de fé vai dizer o seguinte: pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e anjos são predestinados para a vida eterna e outros preordenados para a morte eterna. E mesmo assim, a linhagem humana e a graça comum persistem para a manifestação de sua glória. Mesmo com Deus tendo estabelecido todas as coisas, mesmo assim ele permanece derramando graça comum. Mesmo assim ele permanece permitindo que a linhagem humana se desenvolva para a manifestação da sua glória, para cumprimento dos seus propósitos. Deus não abandonou sua criação. Pense numa tocha acesa numa noite escura. Apesar do vento, da chuva, dos perigos, essa tocha pode ser cuidadosamente passada de uma mão para outra, de uma geração para a seguinte. Essa linhagem de Gênesis 5 é essa tocha. A chama da vida, a promessa de Deus sendo preservada e transmitida, apesar da escuridão da morte, apesar da chuva que é o pecado, apesar dessa maldade que acomete o coração do ser humano. E a grande lição aqui, irmãos, é que nossa esperança não está na nossa longevidade. Nossa esperança não está em quantos anos nós viveremos nessa terra. Não está em nossas conquistas, não está na nossa grandeza, mas nossa esperança está na fidelidade de Deus em cumprir seus propósitos soberanos. Essa é a nossa esperança, que Deus é poderoso para cumprir cada um dos seus propósitos soberanos. Apesar de nós, Ele vai cumprir cada uma das suas promessas e dos seus propósitos. A terceira lição que esse texto nos ensina é o vislumbre da vida eterna. Ele vai falar do eco da morte, ele vai falar da persistência da vida, e agora o texto vai nos dar um vislumbre da vida eterna. Nos versos 21 a 24, nós encontramos a história de Enoque. A exceção nesse texto todo. No meio de tantos e morreu, há essa gloriosa exceção, Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Ele começa como os outros. A história dele é como os outros. Ele vai nascer de alguém, vai gerar alguém, mas o texto diz que Enoque andou com Deus. E depois que ele gerou Metusalém, ele vai viver 300 anos, vai gerar filhos e filhas. E aqui está a diferença, ele andou com Deus. Até então isso não foi visto, até então isso não foi notado, até então isso não foi anunciado. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. Sua vida foi curta comparada aos outros da lista. A mais curta de todos os outros. Mas ele andou com Deus. E o verso 24 diz que Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Olha que interessante. Diz que ele não morreu, mas ele foi levado para junto do Senhor. Talvez a palavra aqui foi trasladado, né? O significado aqui de andar com Deus, irmãos, não é a ideia de um passeio ocasional, né, de encontros ocasionais, mas de um estilo de vida, de comunhão íntima. A vida de Enoque foi de comunhão com Deus, de obediência a Deus dentro de todas as limitações de um coração caído, de uma fé contínua dentro de toda a fraqueza que há na humanidade. Hebreus capítulo 11 vai nos falar que Enoque, pela fé,
foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara. Antes da sua trasladação, ele alcançou o testemunho que agradara a Deus. É o que diz o autor de Hebreus. Que o testemunho de Enoque agradou a Deus. E aí ele vai dizer que, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele vai dizer que Enoque é o primeiro daqueles que caminha com o Senhor, que se relaciona com o Senhor. Ele não está falando de perfeição. Enoque não foi melhor do que nenhum dos seus antecessores, dos seus antepassados, nem melhor do que nenhum dos seus descendentes depois. Não. Enoque foi um homem caído como qualquer um de nós, imperfeito, vacilante na sua fé como qualquer um de nós. A diferença de Enoque aqui não é a sua perfeição, mas é a sua devoção. É alguém cuja vida foi dedicada ao Senhor, uma vida de relacionamento, de comunhão com o Senhor, de fé, de obediência, de novo, dentro das nossas limitações. Enoque ele vai ser um tipo de Cristo, um prenúncio da vitória sobre a morte que só é plenamente realizada em Cristo. Ele é esse prenúncio da vitória sobre a morte. Vitória sobre a morte que Cristo venceu. O último inimigo a ser vencido foi a morte. Cristo venceu esse inimigo. Ele aponta para a ressurreição, para a nossa própria esperança de vida eterna. Ler sobre Enoque, irmãos, deveria encorajar o nosso coração. A justificação pela fé está aqui na semente em Enoque. Ele agradou a Deus pela fé. Isso resultou numa comunhão tão íntima que a morte não pôde detê-lo, que a morte não pôde vencê-lo. Lutero, falando sobre essa fé, vai dizer que a fé é uma coisa viva e ativa, poderosa por sua própria natureza e que não pode deixar de fazer o bem. Enoque demonstra essa fé viva que o levou a andar com Deus. Imagine, irmãos, que você tem um amigo tão íntimo, e vocês caminham juntos todos os dias, conversam por horas, compartilham tudo. De repente, um dia, durante essa caminhada, vocês chegam à casa dele e esse amigo diz: olha, por que você não fica logo aqui? A gente tem gasto tanto tempo juntos, né? Claro que essa é uma imagem extremamente fraca, né? Extremamente perigosa, inclusive, para a gente pensar coisas erradas. Mas imagina que algo semelhante, mas muito mais grandioso aconteceu. Enoque caminhou com Deus por todos os dias da sua vida. Até que um dia Deus disse a Enoque: Enoque, vem ficar comigo. Tem mais necessidade de nós nos encontrarmos aqui. Vem viver comigo por toda a eternidade. É isso que aconteceu, essa é a grandeza. Só que isso é uma figura, irmãos. É um tipo daquilo que será a nossa eternidade. Onde nós temos a promessa de que um dia Deus virá fazer isso conosco. Buscar seu povo, buscar sua igreja. Claro que nem todo o povo de Deus, a partir de Enoque, deixou de experimentar a morte. Mas todo o povo de Deus, a partir de Enoque, deixou de experimentar a morte eterna. Ou aquilo que as Escrituras vão chamar de segunda morte. A verdadeira vida, irmãos, não é sobre a quantidade de anos que nós vivemos, mas é sobre a comunhão que nós temos com Deus. Essa é a verdadeira vida. Nós andamos com Deus, é isso que define se a nossa vida é uma vida verdadeira, se ela é uma vida que vale a pena ser vivida. Enoque nos lembra que a vida eterna não é algo que só começa depois da morte física, né? Ela começa aqui, agora. A eternidade começa com a nossa relação com o nosso Senhor, com a nossa relação com o nosso Deus. Essa história de Enoque, irmãos, é um raio de esperança no meio do vale da sombra da morte, que vai apontar para aquele que nos daria a vida plena, para Jesus Cristo. Olhar para Enoque deveria aquecer o nosso coração, incendiar o nosso coração, trazer esperança ao nosso coração, no meio desse vale de sombra, de dor, de angústia, de tristeza, que é a realidade da nossa sociedade. Porque a história de Enoque aponta para a vida eterna que nós recebemos em Cristo Jesus. A quarta lição desse texto, irmãos, é que aqui há uma busca por consolo e também uma promessa.
que é feita em Noé. Os versos de 28 em diante, eles vão nos mostrar essa busca por consolo, essa realidade que nós alcançamos ou que nós buscamos em Deus. Aqui vai falar da história de Lameque, é outro Lameque, né? Não é aquele que é apresentado no capítulo 4. Lembre que aquele Lameque tem outra descendência, né? O que vai ser, na verdade, o pai daqueles que vão desenvolver a primeira cidade, muita tecnologia. Esse aqui é de outra descendência, né? Mas tem o mesmo nome. Então a gente vai ver que o penúltimo personagem dessa genealogia é Lameque, que é o pai de Noé. O que ele diz sobre seu filho é notável. Ele diz assim, no versículo 29: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Olha que interessante, quando ele fala da fadiga do trabalho, a gente falou um pouco sobre isso, né? Que o trabalho não foi criado para ser fadigoso, não foi criado para nos maltratar. Ao contrário, a primeira coisa que Deus dá a Adão é um trabalho. Adão é criado, colocado no jardim para cuidar e cultivar. Primeira coisa que Adão recebe, antes de se entender sequer onde ele estava, é o trabalho. Então, isso faz parte da nossa vida. É impossível nós imaginarmos numa vida sem que o trabalho faça parte dela. Qual é o problema? É que o pecado tirou o descanso da nossa alma. É isso que o pecado fez. E o trabalho que era cansativo fisicamente, não era cansativo emocionalmente, não era cansativo espiritualmente, porque ele produzia glória a Deus. Com o pecado, nem sempre o nosso trabalho produz essas coisas, e quase nunca ele produz tranquilidade para a nossa alma. E é esse o ponto de que o trabalho se tornou mais pesado, porque ele começou a trazer peso também para a nossa alma, não só para o nosso físico. E quando ele diz isso, vivendo num mundo amaldiçoado e num mundo de trabalho muito árduo, ele vai expressar um anseio de todos nós, um anseio por consolo, por descanso. E ele vai ver em seu filho Noé essa promessa do alívio, a promessa do fardo, do alívio do fardo do pecado, da maldição. Aliás, o nome Noé significa isso, descanso ou consolo. Noé aqui, irmãos, é um tipo de Cristo. Ele trouxe um descanso temporário para a humanidade, salvando sua família, salvando os animais do dilúvio, repovoando a terra. Mas o verdadeiro e definitivo descanso, o verdadeiro consolador é Jesus Cristo. Ele sim veio para nos libertar do fardo do pecado, da maldição da lei, para tirar essa realidade que o pecado produziu e dar descanso para a nossa alma. Por isso que ele mesmo, Jesus, vai dizer que aqueles que estão cansados e sobrecarregados viessem a ele, porque ele daria descanso às suas almas. O Senhor é o nosso descanso. E a humanidade, irmãos, desde a queda, busca esse consolo, busca alívio para suas dores, alívio para a fadiga dos seus trabalhos. E Gênesis 5 vai mostrar que esse anseio é inerente à nossa humanidade caída, à nossa condição caída. Pense num trabalhador rural, trabalhador que está lá na roça, embaixo de um sol escaldante, com as mãos calejadas por sua lida diária. Ele anseia pela sombra de uma árvore, às vezes por um copo d'água, por um momento de alívio, porque ele está debaixo do sol escaldante, ainda que ele esteja cumprindo sua responsabilidade, ainda que ele esteja sendo remunerado por aquilo, ainda que ele fosse alguém que olhasse para o seu trabalho e tivesse satisfação em ver o fruto do seu trabalho, aquele sol escaldante vai produzir nele esse anseio por uma sombra, anseio por um copo d'água, anseio por um momento de alívio. E esse é o anseio de toda a humanidade, por descanso para suas almas, por descanso do fardo que o pecado produz. E Lameque, por alguma razão que nós não sabemos, viu em Noé um prenúncio desse alívio. Viu em Noé uma figura, uma sombra, um tipo desse alívio. Mas nós,
em Cristo não temos esse prenúncio, nós temos a realidade desse alívio. Cristo é o descanso para a nossa alma. E aqui, irmãos, nós somos motivados a buscar descanso e consolo para as nossas lutas, para o peso do nosso trabalho, para as aflições da nossa vida em Cristo. Não em qualquer outra coisa, não em prazeres, não em posses, não em realizações, não em qualquer outra coisa, mas em Cristo Jesus. É só nele nós encontramos a verdadeira sombra para os dias escaldantes, a verdadeira água para a sede da nossa alma, o verdadeiro alívio para o fardo da nossa vida. Cristo é o descanso para a nossa alma. Noé, e esse texto todo vai apontar para Cristo como único verdadeiro descanso para as nossas almas. Essa é a grande lição aqui, irmãos. Por isso que, como eu já mencionei, ele disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos, esse texto, recapitulando aqui, vai nos ensinar então essas 4 lições. Primeiro, a realidade inevitável da morte. Segundo, a fidelidade e a soberania de Deus, que mantém a vida e que a leva adiante. A possibilidade de uma vida que transcende a morte, essa esperança da eternidade que habita o coração de todos aqueles que têm Cristo. E por fim, a busca humana por consolo e descanso. Isso é inerente a nós, todos nós buscamos isso. Mas só encontramos isso em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero terminar, irmãos, pensando algumas coisas com você. Porque diante dessa verdade do e morreu, e morreu, e morreu, como é que nós nos preparamos para a eternidade? Nós não temos, como essa lista mostra, mais 840 anos, 830 anos. Aliás, ia ser muito difícil que o seu cônjuge te aguentasse por mais 700 anos. Você já imaginou? Deus nos deu alívio para isso, pelo menos, né? Aguentar a pessoa com quem você vive por mais 800 anos não ia ser. Para minha esposa, eu tenho certeza que seria uma missão impossível, né? Mas Deus deu a ela esse descanso. É por isso que eu digo para ela: Deus vai te livrar de mim, te levando primeiro em algum momento, com certeza, te dando descanso antes de mim, né? Eu não estou com pressa nenhuma para ir, eu sei que eu vou, tenho toda a eternidade para ir, mas não estou com pressa. Mas, falando sério agora, você já percebeu como a gente fala tanto que a vida é breve? Mesmo que se viva muitos anos, a gente nunca está satisfeito. Quando a gente vê alguém bem idoso falecer, a gente diz assim: olha, mas viveu uma vida tão cheia de dias, né? Tão completa. Mas mesmo assim, nosso coração fica triste. Nosso coração gostaria que aquilo durasse mais. Nosso coração diz: poxa, viveu tantos anos, mas ainda assim a gente acha que é pouco. Porque a gente queria mais. Porque isso nos lembra que nós não fomos preparados para a morte, mas também nos lembra que nós não pensamos de verdade na vida eterna. Nós não preparamos nosso coração para essa vida eterna, para essa eternidade, para essa realidade eterna. A segunda coisa que eu queria pensar com você é se nós estamos buscando uma vida que seja de andar com Deus no nosso dia a dia. Não é uma questão de rituais, irmãos, de religião, de fazer aquilo que a religião estabelecida diz que devemos fazer, mas uma questão de relacionamento, de obediência, de fé que agrada a Deus. É algo que a gente precisa pensar também. E uma terceira coisa que eu gostaria que nós pudéssemos pensar, e isso cada um de nós vai levar no seu coração aí, todas elas, né? Primeiro, como nós estamos nos preparando para a eternidade. Segundo, se nós estamos buscando uma vida de andar com Deus. Em terceiro lugar, onde nós temos buscado descanso para nossa alma? Onde nossa alma encontra descanso? Todos nós carregamos os seus fardos, os nossos fardos. Todos nós carregamos as nossas dores, as nossas angústias. E onde é que nós temos encontrado ou buscado descanso para nossa alma? No que temos buscado descanso para nossa alma? E aqui fica uma ótima lembrança para nós de que nossos fardos deveriam ser entregues a Cristo, porque só Ele pode verdadeiramente nos aliviar.
Todos os outros tipos de alívio são temporários, limitados. Eles podem produzir um alívio momentâneo, mas só em Cristo nós encontramos verdadeiro descanso para nossa alma. Queridos, o Gênesis 5 é o Evangelho. Enoque e Noé são raios de esperança que apontam para o sol da justiça, para Jesus Cristo. Ele é o nosso verdadeiro Enoque, que nos leva à presença de Deus. Ele é o verdadeiro Noé, que nos dá descanso eterno. Não descanso momentâneo, não descanso para o trabalho, mas um descanso para a nossa alma. Nele, em Cristo Jesus, a morte não tem a última palavra. Nele, a abundância de vida e de descanso para a nossa alma. Que o Senhor Jesus possa ser isso para nós hoje. Que nós não nos satisfaçamos com Enoque e com Noé, mas que nós tenhamos a plenitude do que eles representam em Cristo Jesus, em quem nós depositamos a nossa confiança, em quem está a nossa esperança e com quem nós caminhamos todos os dias da nossa vida.